Hoje daremos continuidade aos nossos estudos da Bíblia comentada, um estudo onde você enxerga de forma clara o que realmente a Bíblia quer nos dizer e como aplicamos este conhecimento em nossas vidas. Antes de começarmos, feche os olhos por um instante. Imagine que existe um jardim que você já conheceu, mas esqueceu. Um lugar sem medo, sem correria interna, sem divisão entre quem você é e quem você deveria ser. Um lugar onde sua mente era inteira antes de se partir. Esse lugar tem um nome. E não importa sua religião, sua cultura ou sua crença, você carrega a memória dele, a memória do Éden. Hoje não vamos falar de um jardim físico, mas de um estado de consciência. Não vamos falar de os primeiros seres humanos, mas dos arquétipos que habitam você, desde o primeiro dia em que você respirou. Este episódio revela o maior segredo da espiritualidade antiga. A humanidade não caiu da graça. Ela caiu da inconsciência para a consciência. Agora entre, o Éden está te esperando. Depois que a luz foi separada das trevas e o cosmos ganhou estrutura, algo novo emerge na narrativa sagrada: a vida. A Bíblia descreve isso de forma simples, mas, esotericamente, esse instante é gigantesco. O Gênesis não está registrando biologia, está registrando o surgimento da experiência. Vida não é ato de pulsar, vida é o ato de perceber. Nas tradições gnósticas, essa centelha é chamada de pneuma, o sopro divino aprisionado na matéria. Na Cabalá, é a descida da luz até as sefirot inferiores. No hermetismo, é o momento em que a mente projeta sua imagem no espelho da densidade. Isso significa que a vida não começa quando a matéria se organiza, mas quando a consciência toca a matéria pela primeira vez. E é aqui que a história deixa de ser cosmológica e começa a se tornar profundamente humana. A pergunta que todo mundo faz: onde ficava o jardim do Éden? Mas essa pergunta já nasce equivocada. O Éden não é um ponto no mapa, é um ponto na mente. A palavra Éden vem de raízes que surgem prazer, delícia, plenitude. Mas no esoterismo, seu significado é mais profundo. Éden é o estado da psique antes de se dividir. Há dentro de você um tempo em que não existia conflito interno, um tempo em que você não se comparava, não se cobrava, não se feria, um tempo de inteireza, antes de desenvolver ego, máscara, sombra e fragmentos. Esse tempo é o Éden, e a Bíblia preserva essa memória como se dissesse: você não é só o que se tornou, você é também aquilo que perdeu. E toda a sua jornada espiritual é um movimento para reencontrar esse centro perdido. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Mas aqui, mais uma vez, o literal esconde o essencial. Adão não é um homem. Adão é um estado da consciência. Seu nome deriva de Adamá, terra, mas também está ligado a Adom, vermelho, cor do sangue, da vida e da energia primordial. Adão representa o primeiro despertar do Eu Sou, a capacidade de reconhecer-se como uma unidade, como um centro. A tradição gnóstica vê Adão como o espelho da centelha divina aprisionada. Já o hermetismo o enxerga como a descida da mente universal ao plano material.
Adão é o princípio ativo, o foco, a direção, a força que projeta, organiza e cria. Tudo isso existe dentro de você. Adão é a sua consciência quando diz: eu me reconheço. Mas consciência sozinha não é completa. A história precisa de outro princípio, e ele logo aparece. Quando surge Eva, o texto dá um salto simbólico. Não é apenas uma companheira. Eva é a metade oculta da consciência. Se Adão representa foco, intenção e racionalidade, Eva representa sensibilidade, intuição e profundidade emocional. Na tradição judaica, ela é ligada ao nome de Shavá, a que dá vida. Na gnóstica, ela é a Sofia fragmentada. No hermetismo, ela é a polaridade feminina necessária para qualquer manifestação. Eva não tira nada de Adão, ela completa aquilo que nele faltava. E dentro de você, isso é claro. Não existe criatividade sem receptividade. Não existe propósito sem intuição. Não existe ordem sem emoção que lhe dê sentido. Adão é a estrutura. Eva é o movimento. E o Éden começa a ganhar forma quando essas duas forças internas estão finalmente em harmonia. O Éden é descrito como um jardim fértil com rios que fluem em 4 direções. Mas isso é linguagem simbólica. No esoterismo, o jardim representa a mente integrada. Um jardim é um lugar onde múltiplas formas convivem harmonicamente, onde não há competição entre raízes, onde tudo recebe o que precisa para florescer. Assim é a psique antes da fragmentação: racionalidade, emoção, instinto e intuição, fluindo como os 4 rios do Éden. Nenhuma dessas partes tenta dominar as outras. Nenhuma delas tenta esconder-se ou se envergonhar. No Éden inteiro, você não luta contra si. Você não se torna inimigo dos seus próprios desejos. Você não precisa provar seu valor. É o estado que perdemos e, ao mesmo tempo, o estado que buscamos em todas as terapias, práticas espirituais e jornadas de autoconhecimento. O Éden é a lembrança da mente inteira e por isso ele é tão perigoso e tão precioso. No centro do jardim, sempre no centro, existe a árvore da vida. Isso importa, porque no simbolismo antigo, centro significa essência. A árvore da vida é o arquétipo da unidade. Ela representa a integração de todas as partes da alma. Nas tradições cabalísticas, ela é literalmente o mapa da criação, a Etz Chaim, com suas sefirot conectando os mundos. No esoterismo cristão, é a vida eterna, não como imortalidade física, mas como consciência desperta. A árvore da vida é a lembrança de que você é mais do que pensa ser. Ela não oferece um fruto proibido nem uma tentação. Ela oferece aquilo que você sempre buscou, inteireza. Mas ela não está sozinha no jardim. Existe outra árvore, e ela não representa unidade, mas ruptura. E a narrativa sagrada se intensifica a partir daí. A segunda árvore é um dos símbolos mais mal interpretados da história. Chamam-na de árvore do bem e do mal, como se fosse uma fonte de pecado ou corrupção, mas isso é leitura rasa. A árvore do conhecimento representa a capacidade de perceber dualidade. É o nascimento da mente comparativa.
É o momento em que a consciência deixa de ser uma e passa a enxergar isto e aquilo. Essa árvore é o arquétipo da individuação, o processo psicológico de tornar-se um indivíduo separado do todo. É necessária para que haja crescimento. É essencial para que exista livre-arbítrio. Na tradição gnóstica, ela contém a centelha da Sofia. Na hermética, representa o segundo princípio da polaridade. E aqui está seu dilema interno. Você só se torna consciente quando perde a unidade. Só se torna você quando deixa de ser tudo. Essa é a primeira grande tensão da jornada humana. A serpente é outro símbolo injustamente demonizado. No imaginário popular, ela é o inimigo. Mas, no esoterismo, serpentes sempre representam sabedoria, mudança e despertar. Em quase todas as tradições antigas, a serpente simboliza renovação, troca da pele, energia vital, a Kundalini, conhecimento oculto, movimento espiral, ascendente e iniciação. No Gênesis, ela não aparece como inimigo de Deus, aparece como agente de transição. É a força que desafia a estagnação, que pergunta: você vai permanecer no conforto da inconsciência ou vai assumir o risco de saber? A serpente não destrói o Éden, ela ativa o potencial humano. E essa força existe dentro de você. É a voz que te tira da zona de conforto, que te empurra para o desconhecido, que faz você crescer mesmo quando dói. A árvore não era proibida, era uma escolha. E a escolha é o que define seres conscientes. Sem escolha não existe liberdade. Sem liberdade não existe amor. Sem amor não existe caminho espiritual. A narrativa deixa claro: o Éden não era uma prisão, mas um estado onde o humano ainda não sabia escolher. Ainda não entendia causa e efeito. Ainda não era responsável por si. A árvore representa a transição entre o humano guiado e o humano responsável, entre inocência e consciência, entre unidade e individuação. Na psicologia moderna, esse momento é reconhecido como o nascimento do ego. E por mais que doa admitir, é o ego que permite que você cresça, crie, transforme e finalmente retorne ao centro. Cada escolha é um passo na jornada de volta ao Éden. O momento mais famoso e mais mal compreendido de toda a narrativa bíblica, a queda. Mas aqui está a verdade iniciática. Não houve queda moral, houve queda de um estado de consciência para outro. Não é castigo, é processo. Assim como uma criança deixa o estado de fusão com a mãe para tornar-se um ser separado, a humanidade deixa o estado de unidade divina para se tornar consciente. A queda não é a perda do Éden, é a passagem obrigatória para que você possa retornar a ela conscientemente. No esoterismo, isso é chamado de descida da alma. Na psicologia junguiana, é o início do caminho da individuação. Na Kabbalah, é a quebra dos vasos, a dispersão da luz. Na gnóstica, é a descida da centelha ao corpo. O humano não caiu, o humano começou. E agora enfrenta as consequências dessa consciência nascente. Com a queda, nasce a percepção do eu separado do outro. E com isso, surge algo que você conhece bem, a fragmentação interna. O humano passa a experimentar medo, vergonha, comparação, desejo, insegurança, dualidade e conflito interno.
não porque se tornou pecador, mas porque se tornou consciente. A consciência ilumina, mas também divide. E essa divisão gera o primeiro grande sofrimento humano, a sensação de estar incompleto. Antes, Adão e Eva eram símbolos da alma integrada. Após a queda, tornam-se símbolos da psique dividida. Esse é o drama humano. Todo mundo busca plenitude, mas faz isso a partir de uma mente fragmentada. E é nessa tensão que se desenrola toda a história espiritual da humanidade. A expulsão do Éden não é uma punição externa, é uma mudança interna. O humano perde o Éden quando perde sua inteireza, quando se sabota, se julga, se compara, quando tenta ser o que não é, quando se fragmenta entre expectativa, desejo e medo. O Éden se fecha porque a mente se fecha, e o caminho de volta desaparece não porque Deus o ocultou, mas porque o humano não consegue mais enxergá-lo. Esse é o motivo pelo qual todas as tradições espirituais prometem o mesmo destino, o retorno ao centro. Cristianismo chama isso de salvação, gnósticos chamam de despertar, budistas chamam de iluminação, hermetistas chamam de grande obra, nomes diferentes para a mesma verdade. O Éden é interno e a perda dele acontece todos os dias quando você esquece quem realmente é. Depois da queda, Adão e Eva sentem a primeira emoção genuinamente humana: vergonha. A vergonha é a percepção de inadequação. É o momento em que o humano se vê a partir de fora. É o início do julgamento interno. É o nascimento do eu observando o eu. E isso dói. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de autoconsciência reflexiva. Nos mistérios antigos, é o preço de possuir luz. A luz revela, e quando revela, expõe. Ser consciente é viver sabendo que poderia ser mais do que é, que existe uma lacuna entre o seu potencial e sua realidade. Essa dor não é castigo, é convite. Convite a crescer, amadurecer, transformar-se. E a dor é a prova de que sua alma despertou. Fora do Éden, algo novo acontece. O humano precisa trabalhar, escolher, sobreviver. Isso não é maldição, é maturidade. Antes da queda, tudo estava dado. Após a queda, tudo precisa ser construído. Esse é o nascimento da responsabilidade. O texto fala de terra árida, suor, dor, mas no sentido esotérico, isso representa o esforço necessário para transformar potencial em realidade. A espiritualidade infantil pede milagres. A espiritualidade madura pratica disciplina. Fora do Éden, você aprende a criar o próprio Éden, a escolher seus frutos, a plantar, cuidar, colher, perder e recomeçar. A vida se torna a grande oficina da alma. E cada desafio, cada frustração, cada vitória é uma etapa na construção da consciência. Se o Éden era o berço, a jornada na matéria é a escola. A Bíblia nunca diz que o Éden foi destruído, apenas diz que o caminho foi ocultado. Isso importa. Significa que o Éden ainda existe, não no mundo, mas em você. O ser humano passa o resto da vida tentando reencontrar esse estado, na espiritualidade, na terapia, no amor, na arte, na introspecção, na disciplina, na dor, na transcendência. Cada tradição espiritual é um mapa para retornar ao centro. Cada transformação profunda é um passo nessa direção. O caminho de volta não está guardado por anjos com espadas flamejantes.
está guardado pelo seu próprio medo, pelas suas próprias crenças limitantes, pelas partes de você que ainda não se integram. Mas, quando você recupera sua inteireza, reconcilia seu Adão e sua Eva internos e reintegra luz e sombra, você volta ao Éden. Se até aqui você está percebendo que o Éden não é uma história antiga, mas um espelho da sua própria consciência, então eu quero te pedir uma coisa agora. Não assista esse episódio como quem consome conteúdo. Assista como quem se observa, porque cada árvore que aparece no texto é uma escolha sua. Cada símbolo é uma parte da sua psique. Cada passo da narrativa é um passo que você já deu ou está prestes a dar. Se esse conteúdo está iluminando áreas internas adormecidas, deixe-me saber nos comentários. Isso ajuda o canal e mostra que você está caminhando. Agora respire, porque estamos prestes a entrar na parte mais profunda da história. A partir daqui, o Éden deixa de ser símbolo e se torna um destino. Antes da queda, Adão e Eva funcionam como uma única consciência. Eles representam o humano inteiro, completo e integrado. Adão não possui sombra. Eva não possui conflito. Juntos, eles são o arquétipo do self pleno, onde razão e intuição conversam, onde emoção e propósito caminham juntos, onde a alma não precisa esconder fragmentos. Jung dizia: antes de tornarmos conscientes, somos inteiros, mas não sabemos disso. Esse é o estado pré-ego, pré-dualidade, pré-máscara. E a grande verdade é essa: todos nós começamos nesse estado, e todos nós, em algum momento da vida, sentimos a perda dele. Por isso essa narrativa ressoa tão profundamente. Ela descreve algo que você viveu internamente, mesmo sem lembrar. A serpente não aparece como inimiga de Deus, ela aparece como inimiga da estagnação. Na linguagem dos mistérios, a serpente é o impulso evolutivo, é a força que empurra a psique para fora do conforto. É o arquétipo da mudança inevitável. Todos nós, em algum ponto da vida, ouvimos essa voz interna. Há mais do que isso. Você não nasceu para permanecer pequeno. Você precisa arriscar. Você precisa despertar. Essa é a serpente. Ela não destrói, ela transforma. Ela rompe o estado infantil da consciência para abrir espaço para a maturidade espiritual. E esse processo, por mais doloroso que seja, é o que permite que o humano se torne criador de si mesmo. A serpente é o mestre que muitos rejeitam, porque ela ensina através do desconforto. Quando Eva decide comer o fruto, ela não comete um pecado, ela comete um ato de liberdade. E liberdade sempre tem preço. Ela escolhe enxergar, escolhe saber, escolhe deixar a inocência para trás. Essa escolha é tão profunda que a Bíblia diz: se abriram os seus olhos. É isso que acontece quando você cresce espiritualmente. Seus olhos se abrem, você vê sua sombra, vê seus padrões, vê seus medos. E vê, acima de tudo, que existe responsabilidade sobre seu próprio caminho. Eva é o arquétipo da consciência que desperta. Adão é o arquétipo da consciência que responde. Ambos participam do processo. Ambos representam forças internas. A escolha é o início da humanidade e o início da sua jornada pessoal. Quando o humano deixa o Éden, ele não está sendo expulso, está sendo iniciado. A narrativa muda de tom. Não há mais plenitude. Agora há caminho, luta, erro, aprendizado, transformação. Assim como um pássaro não aprende a voar dentro do ninho,
A alma não aprende a voar dentro da unidade. É a separação que permite o movimento. É a dor que permite a força. É a dualidade que permite a consciência. Todas as tradições espirituais concordam nisso. A alma desce para poder ascender. A queda é o nascimento da jornada, e o Éden não é abandonado. Ele se torna o destino final. O humano sai para viver e retorna para ser. Depois da queda, o humano ganha algo que nunca teve: a autonomia. E a autonomia é o início da verdadeira espiritualidade. No Éden, a espiritualidade era recebida. Fora do Éden, ela é construída. Pela primeira vez, o humano precisa definir propósito, lidar com medo, enfrentar sombra, construir identidade, buscar sentido, criar realidade. É aqui que a vida se torna ferramenta. Tudo se torna aprendizado, nada é aleatório. Na visão gnóstica, esse é o momento em que a centelha desperta no corpo. Na hermética, é o ponto onde o humano passa a cocriar com a mente universal. E na psicologia, é o nascimento do self consciente. A jornada se torna inevitável. A consciência nunca volta a dormir completamente. Todo ser humano sente, em algum momento da vida, um vazio que não sabe explicar, uma nostalgia que não tem origem, uma saudade que não é de um lugar, mas de um estado. Essa é a saudade do Éden. A psique lembra, mesmo que inconscientemente, de como era ser inteira, de como era viver sem conflito interno, de como era existir sem medo, sem vergonha, sem divisão. Por isso, buscamos intensamente amor, espiritualidade, transcendência, propósito, expansão, silêncio interno, verdade. Porque sem saber, estamos tentando voltar ao centro. Toda busca humana, desde a filosofia até o misticismo, é uma tentativa de reencontrar a inteireza perdida. E essa busca é o combustível da evolução. O texto diz que Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mas aqui está o segredo esotérico. O guardião não está impedindo você de entrar, está impedindo você de entrar antes do tempo. A árvore da vida representa a unidade, e unidade só pode ser alcançada por uma consciência madura. A espada flamejante simboliza purificação, fogo interno e lapidação. O querubim é o seu próprio inconsciente, protegendo você de acessar luz demais cedo demais. Você só volta ao Éden quando aprende a andar com sua sombra sem se destruir, quando enfrenta seus medos de frente, quando integra suas partes com honestidade brutal. O caminho é guardado porque é sagrado, e você só o reencontra quando se torna digno de si mesmo. A maior revelação deste capítulo é simples e devastadora. O Éden não está atrás de você, está à sua frente. O Éden de antes era o estado da inconsciência plena. O Éden de depois será o estado da consciência plena. Antes você não sabia quem era, depois você saberá. A história bíblica não fala de um jardim perdido, mas de um jardim que precisa ser criado dentro de você. Cada ato de coragem, cada despertar, cada queda e cada retorno, cada vez que você integra uma parte sua, você dá um passo em direção ao Éden interno. É por isso que as tradições místicas afirmam: a salvação é o retorno, o despertar é retorno, a iluminação é retorno. O Éden é o ponto de partida e o ponto final. Se esse episódio te fez perceber que o Éden não é mito, mas memória, e a queda não é castigo, mas nascimento, então está pronto para avançar, porque fora do Éden,
a humanidade descobre algo que as religiões raramente explicam. Existem forças que influenciam a consciência humana, forças que ajudam e forças que aprisionam. O próximo episódio é um dos mais esperados: a Guerra Invisível, arcontes, anjos e as forças que moldam a realidade. Vamos explorar o que acontece fora do Éden, quem influencia a consciência humana, porque existem forças que te elevam e forças que te desviam. Prepare-se. A partir daqui, a saga entra em territórios que poucos ousam explorar.